Era uma vez, em um tempo muito antigo, uma pequena e próspera aldeia, e ao lado dela uma floresta. Bem no centro dessa floresta havia um olho d'água. E nesta aldeia, por causa do olho d'água, havia muitos rios, fontes e quedas d'água. Havia uma bela vegetação, pequenos animais silvestres, boa agricultura e abundância. E nesta aldeia havia um habitante muito especial, o guardião do olho d'água. Ele vivia a maior parte do tempo dentro da floresta e, para se manter, recebia contribuições de todos os moradores, que as deixavam à entrada da floresta. Periodicamente, ele se deslocava até a entrada da floresta para recolhê-las e voltava para cuidar do seu ofício. E o desempenhava da forma mais atenta e cuidadosa que podia. Ah, como ele amava o seu ofício! Ele era o zelador do olho d'água, e todos os dias lá estava ele. Primeiro, ficava bem quieto. Depois, observava e escutava todos os ruídos da floresta e depois, passo a passo, com muito cuidado, iniciava seu ofício. Removia pedras, galhos e folhas secas, afastava um pouco a terra para que o olho d'água pudesse fluir. E depois observava a rede formada pelos filetes de água que nasciam deste olho d'água e que pouco a pouco iam ganhando mais força e se transformavam em riachos, que iam alimentar as fontes e cachoeiras. O guardião seguia o caminho de cada um deles e com cada um praticava seu ofício. Ficava quieto, muito atento e observava. E depois removia pedras, galhos e folhas secas, afastava um pouco de terra para que a água pudesse fluir. E assim passava seus dias. Chegava quando o dia amanhecia e partia só quando o sol se punha. A aldeia era conhecida pela boa qualidade de suas águas, e inclusive havia na praça central uma grande fonte, que era uma referência deste lugar. Vinham habitantes de muitas aldeias vizinhas recolher um pouco de água fresca e limpa. Também pequenos animais ali podiam beber e se refrescar. E casais de namorados gostavam de estar próximos, namorando ao ruído daquela fonte. Os velhos da aldeia gostavam de contemplar o movimento e o fluir das águas. E assim, o tempo foi passando. Até que um dia, um dos habitantes disse para o outro que há muito tempo não via o guardião da fonte e perguntou sobre o que será que ele andava fazendo. E a pergunta se espalhou. Aonde está? Aonde está? O que faz? O que faz? Em ecos e ondas que se reproduziam, espalhando a mesma pergunta. Onde está? Onde está? O que faz? O que faz? O que faz? O que faz? E ninguém sabia responder. Ou então diziam assim: não sei, não conheço, nunca vi. Vive dentro da floresta? Só serve para recolher as doações. Não faz nada. É um inútil. Não se relaciona com ninguém. Não precisamos dele. Não o queremos mais aqui. Nada mais de doações. Vamos avisá-lo que não o queremos mais aqui. E assim foi feito. Um grupo de moradores se revezou à entrada da floresta até que o avistaram e o avisaram da decisão da aldeia. O guardião não questionou. Tinha poucos pertences. Reuniu-os num pequeno saco e se foi. E as águas seguiram seu curso. A natureza também. Chuvas, vento, mudança de estações. A princípio, nenhuma mudança visível. E o ciclo das águas também seguirá o seu curso. Depois, pouco a pouco, alguma coisa começou a mudar. Um morador da aldeia vizinha, ao recolher a água, percebeu que ela já não era tão clara assim. Estava meio amarelada. O olho d'água seguia doando suas águas. E o tempo passando. Mas o vento derrubou folhas e quebrou galhos de árvores, moveu a terra, e tudo isto foi caindo na nascente, que passou a brotar cada vez mais devagar. Por isso, a água que antes era límpida começou a se turvar, e a brotar cada vez mais vagarosamente. A água da fonte, sempre cristalina, começou a se amarelar, e cada vez mais seu fluxo começou a se reduzir. Assim, a fonte, que era um ponto de encontro, foi perdendo seus encantos,
ficando lamacenta. Os filetes de água que faziam a nascente dos rios secaram e os rios diminuíram seu fluxo e ficaram lamacentos também. Um dia, para espanto geral, a fonte secou e os moradores da aldeia perceberam que havia muito pouca água disponível. Custaram um pouco a entender o que se passava e custaram mais ainda a lembrar do guardião do olho d'água. Mas o mais difícil foi encontrá-lo de novo, pois havia se recolhido em um ponto da floresta muito distante e de difícil acesso. Quando afinal foi encontrado, concordou com tranquilidade em voltar. Reuniu seus poucos pertences e retomou seu ofício. No outro dia, bem cedo, estava atento e cuidadoso a observar a nascente. Demorou um pouco de tempo até que as águas retomassem o seu fluxo e a fonte resgatasse seus encantos. Mais tempo ainda para que os campos e cultivos da aldeia retomassem sua abundância. Quanto ao guardião, ninguém mais o viu, mas seguiam depositando dia a dia suas doações na entrada da floresta, e as águas seguiram seu curso, puras e cristalinas.